Meus irmãos, vocês já sentiram o peso da preocupação esmagando seu coração? Deus está falando agora. Pare de temer, confie em mim, pois seu milagre está a caminho. Meus amigos, quero falar com vocês hoje sobre algo que pesa no coração de muitos: preocupação, medo, ansiedade. Essas coisas nos agarram, nos paralisam e roubam nossa alegria. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. E se você ligar as notícias, verá nada além de problemas, guerras, desastres, lutas econômicas, famílias destruídas e doenças. As pessoas estão inquietas, os corações estão pesados e as mentes sobrecarregadas. Mas estou aqui para dizer a vocês, hoje, que Deus está falando com vocês. Ele está chamando vocês no meio da sua tempestade. Ele está dizendo: pare de se preocupar e comece a confiar. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você crê que Deus tem um plano para você, inscreva-se e não perca o final surpreendente deste vídeo. Ele está dizendo: eu tenho um plano para você, um futuro cheio de esperança. Ele está dizendo: seu avanço está chegando. O inimigo quer que você acredite que seus problemas são maiores que seu Deus. Ele quer que você pense que não há saída, que você está preso, que sua situação é impossível. Mas quero lembrar vocês, hoje, que o Deus que vocês servem é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro dos mortos. Esse mesmo Deus está com vocês agora. Esse mesmo Deus vê vocês, conhece vocês e tem um plano para a sua vida. Vocês veem? A preocupação é uma ladra. Ela rouba sua paz, rouba sua alegria. Ela mantém vocês acordados à noite, virando de um lado para o outro, revisando cenários em sua mente, tentando encontrar soluções que só Deus pode prover. A preocupação não acrescenta uma única hora à sua vida, não muda sua situação. Apenas enfraquece sua fé e o cega para a verdade de que Deus está no controle. Jesus disse, em Mateus 6, versículo 25, não se preocupem com sua vida. Ele disse, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais valiosos do que elas? Pense nisso. Se Deus cuida das aves, se Ele veste as flores do campo, não cuidará de vocês? Não proverá para suas necessidades? Não os conduzirá à vitória? Alguns de vocês têm clamado a Deus, perguntando, Senhor, quando virá meu avanço? Vocês têm esperado, orado e se agarrado à fé? Passaram por batalhas, provações, temporadas de teste. Enfrentaram rejeição, perda e decepção. Vocês têm se perguntado se Deus os ouve, se Ele os vê, se Ele se importa? Mas estou aqui para dizer a vocês hoje, Ele não se esqueceu de vocês. Ele ouviu cada oração, viu cada lágrima e está trabalhando nos bastidores, mesmo quando vocês não percebem. A Bíblia diz, em Isaías 41, versículo 10, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo a vocês hoje, eu estou com vocês. Vocês podem se sentir sozinhos, mas não estão. Podem sentir vontade de desistir, mas não desistam. Seu avanço está chegando. Alguns de vocês têm carregado fardos pesados demais. Têm tentado lutar batalhas com suas próprias forças. Mas Deus está dizendo, entregue isso a mim. Ele diz, em 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele está convidando vocês hoje a colocarem seus fardos aos pés dele. Ele está chamando vocês para confiar nele completamente. O que significa confiar em Deus? Significa que vocês acreditam que Ele é quem diz ser. Significa que vocês acreditam que suas promessas são verdadeiras. Significa
que vocês param de tentar controlar tudo e se rendem a Ele. Significa que vocês dizem: Senhor, eu não sei como o Senhor fará, mas confio que o fará. Significa que vocês andam pela fé e não pela visão. A fé é a chave para o seu avanço. Hebreus 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer antes de ver a resposta. Fé é louvar a Deus enquanto vocês ainda estão na tempestade. Fé é permanecer firme quando tudo ao seu redor está tremendo. Fé é declarar que Deus é bom, mesmo quando a vida é difícil. Você confia em Deus? Comente amém e curta este vídeo. Fique até o fim para uma mensagem que vai tocar seu coração. Há uma história na Bíblia sobre um homem chamado Jó. Jó era um homem que temia a Deus e vivia retamente. Mas um dia ele perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, até seus filhos. Seus amigos lhe disseram para amaldiçoar Deus e morrer. Sua esposa lhe disse para desistir. Mas Jó manteve sua fé. Ele disse: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. E por causa da recusa de Jó em desistir, Deus restaurou tudo o que ele perdeu e lhe deu o dobro do que tinha antes. Alguns de vocês estão em uma temporada como a de Jó. Vocês perderam coisas, sofreram, suportaram dor, mas não deixem o inimigo convencê-los de que é aqui que sua história termina. Deus ainda não terminou com vocês. Seus últimos dias serão maiores que os primeiros. A alegria que está por vir será maior que a tristeza que vocês suportaram. As portas que estão prestes a se abrir serão maiores que as que se fecharam. Deus está preparando algo maior para vocês, e o avanço pelo qual vocês têm orado está a caminho. Mas enquanto vocês esperam, confiem nele. Confiem que ele é bom. Confiem que ele tem um plano. Confiem que ele está abrindo um caminho onde parece não haver saída. Parem de tentar resolver tudo sozinhos. Parem de viver com medo. Parem de deixar a preocupação controlar sua mente. Em vez disso, apoiem-se nas promessas dele. Declarem a palavra dele sobre sua vida. Falem vida à sua situação. E, acima de tudo, louvem-no antecipadamente pelo que ele está prestes a fazer. Há poder no louvor. Quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, eles poderiam ter se preocupado, duvidado, reclamado, mas em vez disso, eles adoraram. Eles ergueram suas vozes e cantaram louvores a Deus. E de repente, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram, e eles foram libertos. Seu louvor é uma arma. Sua adoração é uma declaração de confiança. Quando vocês louvam a Deus, antes de verem o avanço, estão dizendo ao inimigo que acreditam na fidelidade de Deus. Estão dizendo ao inimigo que ele não tem poder sobre vocês. Estão dizendo a Deus que confiam nele completamente. E quero dizer a vocês hoje, seu de repente está chegando. De repente, o avanço virá. De repente, a resposta chegará. De repente, a porta se abrirá. De repente, a doença irá embora. De repente, a provisão aparecerá. Porque Deus é fiel. E quando vocês confiam nele, verão seu poder se mover em sua vida. Meus amigos, quero que vocês entendam algo profundamente em seus corações hoje. Deus não está apenas observando de longe. Ele não é uma divindade distante, desinteressada em suas lutas. Não, ele é um pai amoroso, intimamente envolvido em cada detalhe de sua vida. Ele vê as noites sem sono, as batalhas que vocês lutam, as lágrimas silenciosas que vocês derramam quando ninguém está olhando. Ele conhece o fardo que vocês carregam, o peso que tem pressionado os seus ombros. E ele está dizendo a vocês hoje: meu filho, eu não me esqueci de você. Estou trabalhando nos bastidores. Estou abrindo um caminho onde parece não haver saída. Pare de se preocupar e comece a confiar, pois seu avanço está próximo. Vamos lá? Se esta mensagem falar com você, clique no like
e inscreva-se. Tem uma surpresa especial no final do vídeo. A preocupação é inimiga da fé. É a ferramenta que Satanás usa para mantê-los distraídos, desanimados e duvidando. Quando vocês se preocupam, tiram os olhos de Deus e os colocam em suas circunstâncias. Começam a confiar em seu próprio entendimento em vez das promessas de Deus. Mas Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Deus está chamando vocês para confiar nele, não apenas nos bons momentos, mas nos tempos difíceis. Não apenas quando as coisas fazem sentido, mas quando nada faz sentido. Não apenas quando o caminho está claro, mas quando vocês estão no meio da incerteza. Alguns de vocês estão em uma encruzilhada agora. Estão olhando para a estrada à frente e não veem um caminho adiante. O inimigo está sussurrando mentiras, dizendo que as coisas nunca mudarão, que vocês sempre lutarão, que o avanço pelo qual vocês oraram nunca virá. Mas quero lembrar vocês hoje, Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumprirá. Se ele falou, ele fará acontecer. Pense em Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Mas anos se passaram e nada aconteceu no natural. Parecia impossível. Ele e sua esposa Sara eram velhos, muito além da idade de ter filhos. Mas a Bíblia diz, em Romanos 4, versículos 20 e 21, ele não vacilou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. E porque ele se agarrou à fé, Isaque nasceu, e a promessa se cumpriu. Alguns de vocês têm esperado por um longo tempo, têm se agarrado a uma promessa, mas nada parece estar acontecendo. Permita-me encorajá-los hoje. Deus nunca está atrasado. Seu tempo é perfeito. Ele vê o fim desde o início. Só porque vocês não veem nada acontecendo agora, não significa que Deus não está trabalhando. Algumas bênçãos levam tempo para se preparar. Alguns avanços exigem que vocês estejam na posição certa no momento certo. E quando esse momento chegar, nada poderá deter a mão de Deus de se mover. Vocês podem sentir vontade de desistir, podem sentir que a luta é demais, mas quero que ouçam isso. O inimigo luta mais forte quando sabe que vocês estão perto da vitória. A hora mais escura vem logo antes do amanhecer. As maiores batalhas, muitas vezes, precedem os maiores avanços. Então, não desistam agora. Não deixem a preocupação roubar sua fé. Continuem avançando. Continuem crendo. Continuem declarando a bondade de Deus sobre sua vida. Seu avanço está chegando. Penso em José, um jovem que teve sonhos de grandeza. Mas, antes que a promessa se cumprisse, ele passou por anos de dificuldades. Foi traído por seus próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e enviado para a prisão. Por anos, parecia que tudo estava contra ele. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, José nunca perdeu a fé. Ele se agarrou à promessa que Deus lhe dera. E em um dia, em um momento, tudo mudou. Ele foi levado da prisão ao palácio. Tornou-se o segundo em comando de todo o Egito. O que o inimigo planejou para o mal, Deus transformou em bem. Não sei o que vocês estão enfrentando hoje, mas sei disto. Deus ainda está no negócio de mudar as coisas. O que parece um retrocesso é muitas vezes uma preparação para algo maior. O que parece o fim da estrada é apenas uma curva na jornada. O que o inimigo planejou para destruir vocês, Deus usará para promovê-los. Mas vocês têm que confiar nele. Têm que parar de se preocupar e começar a crer que ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Antes de tudo, comente: eu confio
se você está pronto para seu avanço. Inscreva-se e assista até o fim para uma revelação incrível. Os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás deles. No natural, parecia que não havia saída. O inimigo se aproximava e o medo começou a crescer em seus corações. Mas Moisés lhes disse, em Êxodo 14, versículos 13 e 14, não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. E no momento certo, Deus abriu o mar e eles passaram por terra seca. O que parecia uma situação impossível tornou-se um testemunho do poder de Deus. Alguns de vocês estão diante de seu próprio Mar Vermelho. Não veem um caminho adiante. O inimigo está se aproximando, mas Deus está dizendo: fiquem quietos, confiem em mim, eu abrirei um caminho. Vocês não precisam resolver tudo sozinhos. Não precisam lutar a batalha com suas próprias forças. O Senhor lutará por vocês. Ele moverá as montanhas, abrirá as portas, quebrará as correntes, mas vocês devem confiar nele. Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou Golias. As chances estavam contra ele. Ele não tinha armadura, espada ou experiência em batalha, mas ele tinha algo maior: fé no poder de Deus. Ele olhou para o gigante e declarou: a batalha é do Senhor. E com uma pedra, ele derrubou o gigante. Alguns de vocês estão enfrentando gigantes agora. Gigantes de medo, gigantes de dívidas, gigantes de doenças, gigantes de opressão. Eu declaro a vocês hoje: esses gigantes cairão em nome de Jesus, não pelo seu poder, não pela sua força, mas pelo Espírito do Senhor. Deus nunca perdeu uma batalha, e Ele não vai começar agora. Ele é seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente em tempos de angústia. Ele é o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que restaura, o Deus que faz todas as coisas novas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Ele está dizendo a vocês hoje: não tenham medo, não se desanimem. Eu estou com vocês. Nunca os deixarei, nem os abandonarei. Então, levantem a cabeça, sacudam a preocupação, andem na fé, declarem suas promessas. Seu avanço está chegando, as muralhas estão caindo, as correntes estão se quebrando, as portas estão se abrindo, o milagre está a caminho. E quando ele vier, vocês olharão para trás e verão que cada lágrima, cada luta, cada momento de espera valeu a pena, porque nosso Deus é fiel, nosso Deus é poderoso, nosso Deus nunca falha. Meus amigos, quero que saibam que Deus ainda não terminou com vocês. O fato de vocês ainda estarem de pé, ainda respirando, ainda avançando, apesar de tudo pelo que passaram, é prova de que Deus tem um propósito para a sua vida. Vocês podem ter passado pelo fogo, mas não foram queimados. Podem ter enfrentado a tempestade, mas ainda estão aqui. E se vocês ainda estão aqui, isso significa que Deus não terminou com vocês. Significa que Ele ainda tem um plano, um propósito, um futuro maior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. O inimigo quer que vocês acreditem que acabou, que seus melhores dias ficaram para trás, que as coisas nunca mudarão. Ele quer que vocês acreditem que a dor que sentem agora nunca acabará, que a montanha diante de vocês nunca se moverá. Mas eu vim dizer a vocês hoje: o diabo é um mentiroso. O Deus que os trouxe até aqui não vai abandoná-los agora. Ele não os trouxe pelo vale apenas para abandoná-los. Ele não os trouxe pela provação apenas para deixá-los falhar. Não, Ele está preparando vocês para algo maior. Ele está preparando vocês para um avanço que vai surpreendê-los. Você está pronto para ouvir Deus hoje? Deixe um like, inscreva-se no canal e não saia até o final. Algo poderoso espera por você. A Bíblia diz, em Isaías 43, versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem?
Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Alguns de vocês têm olhado para o mesmo chão seco por tanto tempo que se convenceram de que nada pode crescer ali. Têm encarado as mesmas portas fechadas, as mesmas decepções, as mesmas lutas e começaram a acreditar que nada mudará. Mas Deus está dizendo: estou fazendo uma coisa nova. Vocês podem não ver ainda, mas já está acontecendo sob a superfície, nos bastidores, de maneiras que vocês nem percebem. Deus está trabalhando. Alguns de vocês estão em uma temporada de espera, e esperar não é fácil. Esperar testa sua fé, estica vocês, faz vocês questionarem se Deus ouviu suas orações. Mas esperar, também, é onde Deus faz seu maior trabalho. Esperar é onde Ele prepara vocês para o que está por vir. Esperar é onde Ele fortalece seu caráter, aumenta sua fé e os alinha com sua perfeita vontade. Pense em Noé. Deus lhe disse para construir uma arca, porque um dilúvio estava chegando. Mas levou anos antes que uma única gota de chuva caísse. Pense em José. Ele teve um sonho de grandeza, mas antes de chegar ao palácio, passou por traição, escravidão e prisão. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei, mas teve que esperar anos antes de sentar no trono. Esperar faz parte do processo, e se vocês estão em uma temporada de espera agora, não percam o ânimo, não desistam, porque quando Deus abrir a porta, ninguém poderá fechá-la. Quando Ele se mover, nenhum poder no inferno poderá detê-lo. Deus não é limitado pelo tempo, Ele não é preso pelas circunstâncias. Ele não se preocupa com o que o mundo diz ser possível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que fala, e mundos são criados. Ele é o Deus que dá vida a coisas mortas, que chama à existência o que não existe, e quando Ele diz que é a hora, nada pode impedir seu avanço. Alguns de vocês têm carregado fardos que nunca foram destinados a carregar. Têm tentado consertar coisas com sua própria força, lutando batalhas que pertencem ao Senhor, mas Deus está dizendo: entregue isso a mim. Coloque aos meus pés. Pare de carregar o que você nunca deveria carregar. Pare de tentar controlar o que só eu posso controlar. Confie em mim, porque já estou resolvendo isso para o seu bem. Mateus 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Alguns de vocês têm lutado tanto que esqueceram como descansar na presença de Deus. Têm se esforçado, preocupado, pressionado, estressado, e Deus está dizendo: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Quando vocês descansam nele, não estão desistindo, estão se rendendo, estão dizendo: Deus, eu confio em ti. Confio no teu plano. Confio que tu estás no controle. Pensa em Pedro. Ele estava no barco, com os outros discípulos, quando viu Jesus andando sobre as águas. E quando Jesus o chamou, Pedro saiu do barco e andou sobre as ondas. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, ele começou a afundar. Isso é o que a preocupação faz. Isso é o que o medo faz. Ele os distrai, tira seus olhos de Jesus e os coloca no problema. Mas, assim que Pedro gritou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão e o levantou. Alguns de vocês sentem que estão afundando agora. As ondas estão batendo ao seu redor e vocês não sabem quanto tempo mais podem aguentar. Mas quero que saibam que Jesus está bem ali. Ele está estendendo a mão. Ele está dizendo: eu te seguro. Não deixarei você se afogar. Não deixarei você cair. Eu te levantarei. Há poder em invocar o nome de Jesus. Há poder em falar suas promessas sobre sua vida. Alguns de vocês precisam parar de falar medo e começar a falar fé. Parem de dizer: não sei como vou conseguir. E comecem a dizer: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Parem de dizer: sou fraco. E comecem a dizer:
O Senhor é minha força e meu escudo. Parem de dizer, estou sozinho. E comecem a dizer, Deus nunca me deixará, nem me abandonará. O inimigo quer mantê-los presos em uma mentalidade de derrota. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 18, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Falem vida sobre sua situação. Falem avanço sobre sua família. Falem cura sobre seu corpo. Falem libertação sobre suas circunstâncias. Declarem que Deus está abrindo um caminho onde parece não haver saída. Paulo e Silas entenderam o poder do louvor. Eles foram espancados, acorrentados e jogados na prisão. No natural, tinham todos os motivos para se desanimarem, mas, em vez de se preocuparem, em vez de reclamarem, em vez de desistirem, eles começaram a louvar a Deus e, enquanto louvavam, algo milagroso aconteceu. O chão começou a tremer, as portas da prisão se abriram e suas correntes caíram. Alguns de vocês estão em 1h de meia-noite agora. Sentem-se presos, como se não houvesse saída. Mas eu os desafio. Louvem-no mesmo assim. Adorem-no na espera. Ergam suas vozes e declarem sua bondade. Porque quando vocês louvam no meio da tempestade, abrem a porta para o avanço. Suas orações não foram em vão. Sua fé não passou despercebida. Deus viu cada ato de obediência, cada passo de fé, cada momento em que vocês escolheram confiar nele, mesmo quando foi difícil. E ele está dizendo, muito bem, meu filho, continue. Continue crendo. Continue confiando. Porque seu avanço está chegando. E quando ele vier, vocês olharão para trás e verão que cada lágrima, cada provação, cada momento de espera valeu a pena. Verão que o plano de Deus era maior que o seu plano, que seu tempo era perfeito, que seus caminhos eram mais altos. Ao ouvir a mensagem inspiradora de Billy Graham sobre Deus está dizendo, pare de se preocupar e comece a confiar. Seu avanço está chegando. Eu senti uma profunda conexão com a essência espiritual que ressoa no coração de tantos brasileiros. A mensagem toca em algo universal, mas profundamente enraizado na nossa cultura. A fé inabalável em Deus, mesmo diante das tempestades da vida. No Brasil, um país onde a espiritualidade pulsa forte, seja nas celebrações vibrantes, nas orações fervorosas nas igrejas ou nos momentos de reflexão em família, essa mensagem nos lembra que Deus está sempre presente, guiando-nos com amor e propósito. A preocupação, como Billy Graham destaca, é uma ladra que rouba nossa paz e nos afasta da confiança em Deus. Quantas vezes, em nossas vidas agitadas, nos pegamos presos em um ciclo de ansiedade, tentando resolver tudo sozinhos. Seja o medo de não conseguir pagar as contas, a incerteza sobre o futuro ou a dor de uma perda, todos enfrentamos momentos em que o peso parece insuportável. Mas a mensagem nos convoca a mudar nossa perspectiva. Em vez de nos rendermos à preocupação, devemos nos render à fé. Isso me fez refletir sobre como, no Brasil, muitas vezes encontramos força em nossa comunidade, nas conversas com amigos, nas músicas gospel que ecoam em nossos corações ou nas orações que fazemos juntos. A fé é nossa âncora. E essa mensagem reforça que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não vemos a solução. Uma das lições mais poderosas que tirei dessa mensagem é a importância de confiar no tempo de Deus. No Brasil, onde a paciência é muitas vezes testada, seja na espera por melhores condições de vida, por um emprego ou pela cura de um ente querido, aprendemos que esperar não é sinônimo de desistir. Assim como José, que enfrentou anos de provações antes de alcançar o palácio, ou Lázaro, cuja ressurreição veio após a espera de Maria e Marta, nós também somos chamados a perseverar. Essa confiança no plano divino me ensinou a aplicar a paciência em minha vida diária. Quando enfrento um problema,
como uma dificuldade financeira ou um conflito familiar, agora me esforço para respirar fundo, orar e lembrar que Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja imediatamente. Por exemplo, quando enfrentei uma situação de desemprego há alguns meses, a ansiedade me dominava. Mas comecei a aplicar essa lição. Em vez de me desesperar, orei diariamente, entreguei meu fardo a Deus e busquei pequenas ações práticas, como melhorar meu currículo e procurar novas oportunidades. Com o tempo, uma porta se abriu e percebi que a espera foi um período de crescimento espiritual e pessoal. Outro aprendizado significativo é o poder do louvor. No Brasil, o louvor é parte essencial de nossa cultura espiritual, seja nas canções entoadas nas igrejas pentecostais, nas rodas de oração ou até mesmo nas músicas que cantamos em casa. A história de Paulo e Silas, que louvaram a Deus na prisão e viram as correntes se quebrarem, me inspirou a incorporar o louvor em momentos de dificuldade. Recentemente, quando passei por um momento de tristeza por uma perda familiar, comecei a ouvir hinos e a orar com gratidão, mesmo sentindo dor. Isso transformou minha perspectiva. O louvor me ajudou a tirar o foco do problema e colocá-lo em Deus, trazendo paz ao meu coração. Essa prática agora faz parte da minha rotina. Louvar, mesmo quando tudo parece contra mim, é uma forma de declarar que confio em Deus. Além disso, a mensagem me ensinou a importância de falar palavras de fé em vez de medo. No Brasil, onde a oralidade é tão forte, nossas palavras têm poder. Quantas vezes, em conversas com amigos ou familiares, acabamos reforçando nossas preocupações em vez de proclamar esperança. Aprendi a mudar meu discurso. Em vez de dizer, não sei como vou resolver isso, agora digo, Deus vai abrir um caminho. Essa mudança não apenas fortalece minha fé, mas também inspira quem está ao meu redor. Por exemplo, quando uma amiga compartilhou sua angústia sobre um problema de saúde, encorajei-a a orar comigo e a declarar que Deus é maior que qualquer diagnóstico. Essa atitude nos uniu e trouxe esperança a ela. Por fim, a mensagem reforça que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos bastidores. No Brasil, onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, é fácil sentir que estamos sozinhos. Mas a promessa de Isaías 43:19, estou fazendo uma coisa nova, me lembra que Deus está agindo, mesmo quando não percebemos. Aplico isso vivendo com gratidão e confiança, sabendo que cada espera, cada lágrima, tem um propósito. Isso me dá força para enfrentar o dia a dia com esperança, seja no trânsito caótico de São Paulo, nas filas do SUS ou nas lutas pessoais que todos carregamos.